Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, é nesta hora maravilhosa, poderosa, é nesta hora bendita, meu Pai de oração, que nós entramos agora diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos agora diante da Tua face, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora diante, meu Pai, do Teu amparo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, perdoa agora os nossos pecados, meu Pai, as nossas falhas, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa agora as nossas fraquezas, meu Pai, transgressões e iniquidades, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos perdoa agora por tudo que falamos, meu Pai, pensamos, agimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos perdoa agora por tudo que olhamos, meu Pai, de acordo que não é do Teu agrado, que não é da Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não olha para nossas falhas e pecados, em nome de Jesus Cristo, não olhe para nossas fraquezas, não olha para nossas transgressões, meu Pai, não olha para as nossas iniquidades, mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, de misericórdia das nossas vidas, meu Pai, nessa hora, porque sabemos, meu Pai, que somos falhos, meu Pai, em Tuas mãos, porque sabemos, meu Pai, que somos falhos, meu Pai, na Tua presença, porque sabemos, meu Pai, que somos pecadores diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, mandando grande livramento agora para cada vida, para cada casa, para cada lar, para cada família aqui presente, para todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus Cristo, livra agora essa pessoa do perigo, livra agora do mal, livra da morte, livra do acidente, em nome de Jesus, livra o Teu povo da vara perdida, livra do assassinato, livra da miséria, livra das dívidas, livra da tragédia, livra do desemprego, em nome de Jesus Cristo, livrando o Teu povo agora dos demônios sanguinários, vai dos demônios assassinos, livrando o Teu povo das tragédias, dos demônios violentos, livrando o Teu povo agora do laço, meu Pai, do passarinheiro, em nome de Jesus, livra da peste perniciosa, atirando a nossa vida agora todo engano, toda mentira, toda potência, toda calúnia, toda falsidade, faz um grande livramento agora para cada vida, para cada casa, para cada lar, para cada família aqui presente, em nome de Jesus, livra agora essa pessoa do perigo, livra agora do mal, livra da morte, livra do acidente, da bala perdida, livra do assassinato, da miséria, das dívidas, livrando do fracasso, livrando agora do desemprego, livrando Teu povo agora dos demônios sanguinários, livrando agora dos demônios assassinos, em nome de Jesus, livra o Teu povo das tragédias e também dos demônios violentos, em nome de Jesus, abra agora as portas do emprego, abra as portas da prosperidade, abra as portas da saúde para o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, resolve para todos agora as causas da justiça, as causas impossíveis, os problemas difíceis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A palavra de Deus está dizendo, no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 1, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos estão tampados, mas as nossas iniquidades, elas causam separação entre nós e o nosso Deus. Nossos pecados encobrem o rosto do Senhor, para que o Senhor não ouça as nossas orações. Então nós sabemos, gente, que a única coisa que impede de um homem chegar diante de Deus é o pecado. A única coisa que impede da nossa oração ser respondida é o pecado. A única coisa que impede de nós recebermos as bênçãos do Senhor é o pecado. A única coisa que impede a nossa salvação é o pecado, porque no pecado não tem salvação. A salvação, ela vem quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Jesus disse: arrependei-vos e vos farei pescadores de homens. Esse pescadores de homens significa ganhadores de alma. Jesus está falando conosco por quê? Para nos arrepender do nosso pecado, para nós consertar a nossa vida, para Ele nos encher da graça, para Ele nos encher do poder, da unção, do Espírito Santo, para que possamos ganhar almas para o reino.
Então não tem como uma pessoa no erro, não tem como uma pessoa no pecado querer chamar a atenção do outro, porque nós temos que ser o exemplo. Nós temos que pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega, porque a Bíblia chama isso de hipocrisia. Então, gente, o pecado, ele está na porta, é a gente que tem que vigiar. Jesus falou assim, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis na tentação. Porque, na verdade, o Espírito ele está preparado, mas a carne ela é fraca. E a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz, se casares não peca, mas os tais terão tribulação na carne. Então ele estava dizendo para os casados, que após o casamento, a tentação ia continuar. Quando vocês forem tentados, vigia para não pecar, vigia para não cair. Porque quando a gente é solteira, a tentação ela vem. Mas quando é casado, a tentação é dobrada. Então a tentação, ela nunca vai acabar. Então a pessoa é tentada com dinheiro, que às vezes ela está passando uma prova financeira, o diabo tenta ela, fazendo ela querer vender seu corpo, se prostituir, vender droga, fazer um assalto, comprar coisa roubada para revender. Às vezes a pessoa ficou sabendo que alguém falou mal dela. Aí, o que acontece? Ela é tentada a o quê? A ir lá e tirar satisfação, a brigar, a discutir, a rolar no tapa. Cada um é tentado de uma forma, cada um é tentado de um jeito. Às vezes, nosso colega de trabalho, o nosso patrão, uma pessoa conhecida da qual a gente vai na casa deles, muitas vezes eles deixam dinheiro, deixam carteira, deixam celular, só para ver se a gente vai mexer. A gente é provado a todo tempo. A gente é tentado a todo tempo, mas a palavra de Deus, ela diz, Tiago capítulo 1, no versículo 12, que bem-aventurado é o varão que suporta a aprovação, para que depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia, Jesus! Nós sabemos que não tem luta sem vitória e nem vitória sem luta. Nós sabemos que é depois da luta que vem a vitória, é depois da tempestade que vem a bonança. Hoje em dia, nós estamos na era de não ter nada a ver, de não ter problema. Não tem problema divorciar e casar de novo. Não tem problema praticar sexo fora do casamento. Não tem nada a ver falar uma mentirinha. Não tem nada a ver ficar sem devolver o dízimo na casa do Senhor. Não tem nada a ver a pessoa assistir um filme pornográfico. Então, de não tem nada a ver, que está levando muita gente para o buraco. Isso aí, já são os crentes que são cegos espiritualmente, que já perderam a essência do Espírito Santo, que já perderam o temor de Deus. Mas esse negócio de doutrina não está com nada, não. Isso é doutrina do homem. Esse negócio da mulher não poder cortar o cabelo, de não poder usar uma calça comprida, esse negócio de não poder pintar o cabelo, não poder fazer uma sobrancelha, de não poder usar uma pintura, de não poder usar uma saia rachada, curta, transparente, indecente. Isso é doutrina do homem. Esse negócio de não poder assistir uma televisão, não tem nada a ver isso não. Esse negócio de não pode escutar a música do mundo, não pode cantar a música do mundo, não pode dançar um forrozinho. Tem uma menina lá no prédio, nós vamos trabalhar lá na igreja e o pessoal falou assim, que dançar forró não é pecado não. Falei, isso é roda dos esclarecedores. O mais importante na nossa vida é a salvação. Como que uma igreja dá o Santa Ceia para a pessoa sem a pessoa ser batizada nas águas? Não pode. Santa Ceia é coisa séria. Só pode tomar Santa Ceia quem é membro do corpo de Cristo. E para ser membro do corpo de Cristo, tem que ser batizado nas águas. Como que a pessoa vai batizar nas águas sem ter aceitado Jesus como seu único, suficiente Salvador e ter se arrependido dos seus pecados? Não vai adiantar nada, a mesma coisa que é tomar um banho. Qual de nós, quando nós éramos pequenos, até depois de grande, não demos trabalho para os nossos pais? Não é só de pequeno, não, tem filho até depois de grande, continua dando dor de cabeça para o pai, continua dando dor de cabeça para a mãe, envolvido nas drogas, envolvido na bebida, envolvido em más companhia, envolvido com armas. Aí os pais vão lá e criam os filhos, aí casam os filhos, aí o que acontece? Depois o casamento continua bancando os filhos, aí depois vem os netos, o pai com os netos aí, começa a ter dor de cabeça também com os netos. E depois, quando os netos não ganham, os pais têm que pagar para enterrar, porque os vigaristas não pagam nem o plano funerário. A gente tem que vigiar, porque muitas pessoas hoje chegam diante da gente para quê? Para querer distorcer a palavra de Deus.
para falar que isso que a gente prega é uma doutrina do homem, é uma heresia, que nós somos religiosos. Nós não somos religiosos, nós estamos se esforçando para andar à luz da Bíblia. É difícil andar na luz da Bíblia, com tanta coisa hoje que está acontecendo, com tantos pratos, com tantas ofertas, com tantas oferendas. Nós andar na luz da Bíblia é só pela misericórdia de Deus mesmo. Tanta coisa para tirar a nossa atenção das coisas de Deus. Primeira coisa que a gente tem que buscar, a misericórdia do Senhor e o perdão pelos nossos pecados. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22, a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus está falando com você nessa noite, que Jesus ele vai resolver o teu problema, ele vai restaurar o teu casamento, ele vai jogar por terra essa apologia, essa contenda, ele vai jogar por terra essa confusão que está no teu lar. Jesus nessa noite trabalha no coração do teu esposo, Jesus nessa noite trabalha no coração da tua esposa. Tira essa mágoa, tira esse ódio, tira esse rancor, tira essa raiva, tira essa desconfiança, tira essa decepção, tira essa opressão, tira as setas do diabo. Jesus entra lá hoje com a libertação, para te dar vitória, porque muitas vezes, muitas pessoas têm dado ouvido à voz do diabo. O diabo joga uma seta na mente da esposa contra o marido, do marido contra a esposa, aí fica aquele pé de guerra dentro de casa. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, a luta vai continuar. Termina uma e começa a outra. Então a gente tem que pedir a Deus força e graça para a gente vencer. Quando não é luta dentro de casa, é luta no trabalho, é luta com o vizinho, é luta na rua. Não porque a gente vai, é uma luta. Porque Jesus diz, João 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também iremos vencer. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum fazendo a obra de Deus. E ali a Bíblia diz que eles levaram o paralítico trazido por quatro pessoas levaram aquele paralítico até Jesus. Mas a multidão era tanta que não dava para eles passar. E a Bíblia diz que eles passaram com aquele paralítico por cima do telhado. Meu Deus amado, está vendo? Quando a pessoa quer servir a Deus, quer buscar a Deus, quer ir para a igreja, ela não olha problema, ela não olha luta, ela não olha obstáculo. Muitas pessoas falam assim, mas eu não vou para a igreja por causa do meu marido, não vou para a igreja por causa do meu trabalho, não vou para a igreja porque eu tenho que olhar o meu filho, não vou para a igreja porque eu estou cansado, não vou para a igreja porque lá estão levantando contra a minha vida. E quando eles desceram com aquele paralítico onde que Jesus estava, Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Está vendo, gente? Primeiro a gente precisa de receber o perdão para depois receber a bênção. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é o perdão de Deus. Porque se a gente não for perdoado dos nossos pecados, não tem como a gente receber a bênção. E se Jesus voltar e pegar nós no pecado, nós vamos para o inferno. Então vamos consertar a nossa vida enquanto é tempo. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías 38, que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que Deus virou para Isaías e disse, Isaías, vai, disse para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Isaías foi lá e disse para Ezequias o que Deus tinha mandado. E foi embora. E a Bíblia diz que quando Isaías estava lá no pátio, Deus virou para Isaías e disse, vai lá e disse para Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. Então através da oração de Ezequias, através da humilhação de Ezequias, pelo fato dele ter chorado na presença do Senhor, se arrependido do seu pecado, se arrependido do seu erro, Deus ele teve misericórdia de Ezequias, perdoou o seu pecado, curou a sua enfermidade, deu para ele livramento de morte e ainda acrescentou os seus anos de vida. E além disso, Deus ainda deu para Ezequias uma nova chance, uma nova oportunidade. Então Jesus nessa noite está nos dando uma nova chance, está nos dando uma oportunidade de pôr a nossa vida no altar, de largar aquilo que está errado, de se humilhar na presença do Senhor, de buscar a santidade do Senhor, porque a palavra de Deus ela diz
Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, na onde caíste, e arrepende e volte ao primeiro amor, antes que eu venha sobre ti e tirarei o teu cartiçal, se não te arrepender. Então o que Deus quer de nós é renúncia. O que Deus quer de nós é arrependimento. O que Deus quer de nós é que nós abandonemos o erro. Provérbios 28, no versículo 13, a palavra de Deus ela diz que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.